Olá, pessoal, tudo bem? Voltei aqui para mais um vídeo para nós conversarmos aqui sobre um assunto que eu acho que vai ajudar bastante vocês, não só na construção de personagens, como também na vida. E muito para além disso, eu acho que um autor ele tem uma noção do seu público, ele tem uma noção de qual é a sua audiência, mas muitas vezes ele quer saber como essa audiência pensa. Ele precisa aprender como essa audiência pensa para manipular ela durante a leitura. Manipular no bom sentido, tá, gente? Enquanto autores, nós escrevemos um livro esperando causar certas reflexões, certas emoções. E a gente precisa conhecer um pouquinho o ser humano, né? Para que a gente possa escrever algo e ter uma reação em troca, uma reação dentro daquilo que a gente planejou. E para isso é muito importante que a gente conheça os arquétipos, né? Os arquetipos, se a gente fala arquétipos, das pessoas e situações. Arquétipos não são só pessoas, tá? É tudo aquilo que nos lembra que o nosso inconsciente coletivo traz, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Por que isso pode ser tão usado? É mesmo inconsciente. Quando você cria a capa de um livro, a imagem que você escolhe para colocar ali, a pessoa tem que olhar aquilo na livraria e associar alguma coisa dentro do seu conhecimento de mundo, dentro do seu conhecimento universal, né? Quando nós colocamos, por exemplo, a imagem de um gato, o que um gato lembra, né? Um gato lembra a independência, um gato lembra a liberdade, um gato não gosta de ficar preso, ele vai e volta a hora que ele quiser, né? Já quando a gente bota a imagem de um cachorro, todo mundo pensa em quê? Em fidelidade, em estar junto. Um cachorro tem uma imagem mais companheira, significa que todo cachorro é assim? Não. Também não significa que todo gato é do outro jeito. Mas significa que nós já temos ali uma imagem mental de muitas coisas associadas, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um outro arquetipo. Se você vai ver um anúncio de perfume ou um anúncio de carro, né? Um super carro que está lançando, em geral, botam ali uma mulher linda, maravilhosa, uma modelo escultural. E aí faz aquele teu inconsciente associar de que se eu tiver aquele bem, eu vou conseguir essa outra mulher. É meio por aí. E eu acho mesmo muito importante que nós, enquanto autores, tenhamos ideias de que símbolos, sons, cheiros, tudo isso traz memórias inconscientes às pessoas, aos leitores. E quando a gente vai usar isso no livro, claro que a gente não pode refletir como é um cheiro no livro. Mas se eu começar a narrar um cheiro de relva, de grama na chuva, quem já passou por isso, e quase todo mundo já passou, vai ter automaticamente aquele sistema neuroassociado, né? Vai associar aquilo, aquela sensação, e ele vai entrar ali no clima da cena, da história que você está contando. Nós precisamos mesmo disso, precisamos conhecer, né? Não é uma forma de enganar os leitores, né? Mas é de engatar ele na leitura, né? Para ele ser engatado na leitura, ele precisa estar envolvido em toda a cena. Então nós precisamos conhecer um pouco desses arquétipos universais que despertam ali, né, o inconsciente do leitor, para que a gente possa estar trazendo, seja a sensação de medo, seja a sensação de emoção, seja a sensação de alegria, né? Seja, por exemplo, quando a gente vai ver um jogo de futebol, né? Tem ali em volta de todo o estádio, tem aquelas propagandas, né? E aí, quando o seu time faz um gol, né? Você vê aquele gol, você vibra, você tem aquela sensação de excitação, de alegria, e ao mesmo tempo aquela imagem de fundo daquela propaganda específica tá ali, e você vai começar a associar aquela imagem, aquela alegria, aquela euforia que tu sentiu naquele momento, percebe? Então por aí a função dos arquétipos para nós escritores, tentar trazer emoções, sentimentos, despertamentos, e um escritor precisa saber sobre isso, ele precisa saber como manipular isso dentro de uma leitura, e porque esse conteúdo é um conteúdo inconsciente e universal. Claro que tem conscientes coletivos que funcionam por regiões, né? Talvez nem tudo no consciente coletivo do Brasil está aqui em Portugal, por exemplo, onde eu moro, e nem tudo do consciente coletivo de Portugal está no Brasil, né? Por exemplo, aqui ninguém nem conhece Chaves, né? Não adianta fazer uma piada em relação a Chaves, né? Aquele personagem, porque ninguém vai entender. Então, para a gente poder causar amedrontamento e todos os tipos de sentimento, é interessante a gente conhecer.
Eu falo muito sobre isso nas minhas aulas, nos meus desafios, e eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho dos arquétipos de Jung, os 12 arquétipos de Jung, tá? Que são os mais conhecidos e que você pode aí estar colocando na sua história esses arquétipos que a gente vê em filmes, a gente vê em livros, a gente vê em todo lugar. O primeiro deles é o inocente. É aquele personagem que vê o mundo colorido, que acha que tudo sempre vai dar certo, é aquela pessoa que sempre tem algo positivo a dizer, é um incentivador mesmo, e é uma pessoa que traz ali um pouco de leveza, um pouco de brilho no livro. Pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa normal. O segundo é o cara comum. É aquele cara que quer mesmo pertencer a um grupo, pertencer a um esquema de uma sociedade, ele não quer se diferenciar por nada, ele quer viver ali no cantinho dele, na vida dele. Quem já viu aquele seriado Gilmore Girls, acho que só eu que vejo essas besteiras, né, gente? Eu vejo com a minha filha. O Luke é um personagem bem assim, de cidade pequena, não quer mexer na vida dele, não quer que nada mude, nem quer crescer, nem quer expandir, não quer nada. Ele quer ficar ali quieto no cantinho dele. O terceiro é o herói. O herói é aquela pessoa, aquele personagem que acha que ele pode conseguir tudo, que com esforço, que com boa vontade, não existe limites para ele, não existe fronteiras e barreiras, tá bem? Esse personagem sempre tem em toda história também, aquela pessoa que se arrisca, que se joga. Tem também o cuidador, né? O cuidador, eu tô olhando para cá para eu poder lembrar de todos, porque é difícil às vezes lembrar de todos, então eu tenho já o meu esqueminha aqui de PowerPoint, tá? Então nós temos aqui o cuidador. O cuidador é aquele que está sempre ajudando as pessoas, que ele ajuda as pessoas a ultrapassar momentos difíceis na história. Ele não precisa ter essa característica tão marcante, mas ele sempre é aquele que dá aquela palavra, que incentiva. É até bom às vezes você pegar um personagem que é totalmente contraditório e do nada, ele na hora certa, soltar aquele conselho certo e causar aquele impacto. Às vezes causa até mais impacto por ele não ser assim, tá bem? Temos o explorador, aquele personagem que valoriza a liberdade mais do que tudo, né? Tem pessoas que são assim, né? Estão olhando aqui para uma delas. Eu amo ser livre, eu amo a liberdade. Então, para esse personagem, ele quer fugir do tédio, ele quer tentar coisas novas, ele quer viajar. Então, ele é aquele que se arrisca, que se joga também, mas porque ele quer explorar, porque ele é um curioso, tá bem? Tem também o rebelde, que é aquele que quer chamar atenção, aquele que quer quebrar as regras. Você viu aquelas pessoas que às vezes tudo que você fala ela não concorda, ela tem uma opinião diferente, contrária? Não é nem porque ela é chata, não, é porque ela quer ser diferente, ela quer ter uma opinião contrária, ela quer ter uma opinião diferente, para dizer que ela é uma pontinha fora da caixa, né? Então, temos esse tipo de personalidade e é um tipo de personalidade que você pode explorar dentro ali de um dos personagens da sua história. Temos também o amante, né? Que é aquele que gosta de se relacionar, aquele que teme ficar sozinho, ele às vezes explora a própria beleza, no romance tem muito isso, né? Às vezes tem pessoas que acham que tem somente uma qualidade e exploram muito aquilo porque tem medo da solidão, não conseguem se relacionar bem consigo mesmo, se relaciona bem com todo mundo, mas não se relaciona bem com ele mesmo, tá bem? Temos também o personagem criativo, que é aquele que se relaciona, que se expressa através de atitudes significativas, que sempre tem uma ideia fora da caixa para mudar uma determinada situação, né? E esse tipo de personagem é um personagem geralmente muito cativante dentro de uma história, né? Ele geralmente tem o dom da criatividade bem aflorado e em determinadas cenas chaves ele consegue ter uma atitude completamente inusitada e criativa, né? Tem o tolo é muito bom na história também. O tolo é aquela pessoa que é humorística na história, né? Que ele sempre fala uma coisa meio fora de hora, ele sempre tem por exemplo, até no próprio seriado Friends, né? Que é um seriado bem conhecido. Se você não viu Friends, desculpa lá, você nem quero que seja sua amiga, se você não viu Friends. Eu sou mesmo fascinada. E, entretanto, no personagem Friends, nós todos são cômicos, obviamente, é um seriado de humor, mas tem a Phoebe, que é sem noção, que fala coisas, as asneiras mais sem noção, sempre é a Phoebe que fala, sempre é a Phoebe que traz. Então, ela poderia ser um tolo, mas em toda história deve ter um tolo para dar uma quebrada, aquela pessoa que dá o conselho mais sem noção, que tem a reação mais sem noção, e não se importa muito assim com o que as outras pessoas estão pensando. É um personagem que enriquece muitas histórias e vale a pena você pensar sobre ele.
Tem o sábio também, né? Que é aquele mais detalhista, mais metódico, é aquele que estuda as situações e reflete, que não emite logo uma opinião imediata. Esse tipo de personagem, pra gente relatar ele no livro, como ele é meio caladão, é mais através de atitudes, gestos, olhares, reações, análises corporais, vamos dizer assim. Você tem que fazer ali uma análise mais corporal para você passar o que aquele personagem está sentindo ou pensando. E às vezes ele vai soltar aquela frase que vai fazer todo sentido. Temos também aquele personagem mágico, né? Que ele quer buscar as respostas, ou ele aprofunda na religião, ou ele aprofunda no esoterismo, nas coisas ocultas, ou até mesmo ele busca respostas até mesmo na tecnologia, né? Ele tá sempre querendo se aprofundar mais, ele tá sempre querendo... Sabe aquele personagem que sempre tem uma novidade zen, que ele quer, que ele acha que vai resolver todos os problemas do amigo dele ali? Pronto, é esse personagem. É o que busca coisas mais interiores, e ele busca em qualquer lugar, em qualquer fonte, não tem problema. Né? Eu uso muito esse personagem, porque eu escrevo romances baseados em princípios cristãos, então eu uso muita fé, não é? Então eu sempre tenho aquele personagem que é um pouquinho mais, que é aquele que vai falar e que vai pegar, porque ele tem ali uma base de estudo dentro da fé que ele vai falar. E tem também o governante, né? Que é aquele que passa mesmo por cima de todo mundo, ele quer poder, ele quer estar no auge, ele quer mais do que todo mundo, ele não se importa muito com o coletivo, não, é eu, e eu quero alcançar o máximo que eu puder alcançar, mesmo que eu tenha que passar por cima das pessoas para isso, tá bem? Pronto, os arquétipos, eles servem para trazer, satisfazer necessidades humanas, não é? Que nós temos, para ajudar os seres humanos a buscar o equilíbrio e assim a ter a sensação de pertencimento. Então, se eu falasse aqui para vocês hoje várias palavras-chave, vocês automaticamente associariam a coisas, né? E isso é o que faz de nós seres humanos racionais e é o que nos interliga em vários pontos. Então, é interessante que vocês conheçam alguns arquétipos e utilizem isso. Eu falei aqui só do que a gente está falando de pessoas, mas existem arquétipos, como eu falei, de sons, de cheiros, de imagens e tudo que você pode trazer para dentro do teu livro para causar ali o efeito, a sensação que você quer causar no leitor. Espero que tenha ajudado um pouco a clarear um pouquinho mais a vocês refletirem aí na sua história e até para a criação de personagens também, tá bem? Dei uma dica há pouco tempo atrás que a gente não deve construir personagens perfeitos, a gente tem que colocar ali alguma peculiaridade, algum defeito que façam que as pessoas se apaixonem por ele. Não vamos, mesmo que seja uma pessoa altamente comum, coloca nela uma mania, uma alergia, um hobby, alguma coisa diferente, coloca nela qualquer coisa que possa atrair a atenção dos leitores e que, por aquele pequeno detalhe, ela seja excepcional, exclusiva e única, como todos nós somos. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado e para a semana com certeza teremos mais vídeos, tá bom, gente? Beijo!